Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem sugar toda a sua energia, mas você não consegue explicar exatamente o que está acontecendo? Existe uma razão psicológica profunda para isso. E o que vou revelar hoje pode literalmente salvar anos da sua vida. Nos próximos minutos, você vai entender os 7 motivos pelos quais narcisistas sempre retornam para a sua vida. E mais importante, como identificar esses padrões antes que seja tarde demais e como se libertar definitivamente. Mas antes de começarmos, se inscreva neste canal agora, porque o conhecimento que você está prestes a receber foi construído sobre décadas de pesquisa psicológica e pode ser a diferença entre repetir ciclos dolorosos ou, finalmente, conquistar sua liberdade emocional. Vamos começar com algo que a maioria das pessoas não entende sobre narcisistas. Eles não voltam porque sentem sua falta. Eles voltam porque você representa algo muito específico na economia psicológica deles. Carl Jung descobriu algo fundamental sobre a psique humana. Ele percebeu que algumas pessoas operam através do que chamamos de falso self, uma máscara tão elaborada que elas mesmas acreditam ser real. Por trás dessa máscara existe um vazio assustador. Esse vazio não pode ser preenchido de dentro. Ele precisa ser constantemente alimentado de fora. E você, com sua capacidade de amar, de se importar, de tentar entender, você é combustível premium para esse sistema. Quando você sai, quando você fecha a porta, quando você finalmente diz basta, você não está apenas terminando uma relação. Você está cortando o suprimento de algo que eles não sabem como gerar internamente. A pesquisa em psicologia da personalidade mostra consistentemente que indivíduos com traços narcisistas têm uma regulação emocional completamente diferente. Eles não processam rejeição como pessoas saudáveis processam. Para eles, perder você é como perder um órgão vital. Não por amor, mas por necessidade funcional. Então eles voltam, e voltam de maneiras que parecem mágicas. Uma mensagem tarde da noite, um presente inesperado, uma desculpa elaborada, uma crise repentina onde só você pode ajudar. Eles sabem exatamente quais botões apertar, porque passaram meses, talvez anos, mapeando seu sistema emocional. Mas aqui está o perigo real que ninguém te conta. Cada vez que um narcisista volta e você permite, mesmo que seja só para conversar, mesmo que seja só para ter closure, você está reforçando um padrão neural no seu próprio cérebro. A neurociência moderna revelou algo perturbador sobre relacionamentos tóxicos. Eles criam as mesmas vias neurais que o vício. Sabe por quê? Porque o ciclo de tensão, explosão, lua de mel e calmaria cria um estado de hiperalerta constante no seu sistema nervoso. Seu cérebro fica viciado na montanha-russa de cortisol e dopamina. Quando eles voltam oferecendo a fase boa, a fase do amor intenso, a fase onde tudo parece mágico de novo, seu cérebro reconhece isso como alívio. Não é amor que você sente. É o alívio temporário de um sistema nervoso finalmente saindo do modo de sobrevivência. E isso é incrivelmente viciante. Jung falaria sobre isso em termos de complexos, padrões inconscientes que tomam controle da nossa psique. Quando você está preso em um complexo, você não está fazendo escolhas racionais. Você está reagindo a partir de uma ferida antiga que foi reativada. O narcisista não precisa ser inteligente para explorar isso. Eles só precisam ser instintivos. E eles são mestres do instinto predatório. O segundo motivo pelo qual eles retornam tem a ver com algo que a psicologia chama de regulação emocional externa. Deixa eu explicar isso de um jeito que vai fazer tudo se encaixar. Pessoas saudáveis têm a capacidade de se acalmar sozinhas. Quando estão ansiosas, tristes ou irritadas, elas conseguem usar recursos internos para voltar ao equilíbrio. Narcisistas não têm isso.
Eles nunca desenvolveram essa capacidade, porque lá na infância algo interrompeu esse processo de desenvolvimento. Então eles precisam de outras pessoas para regular suas emoções. Quando se sentem mal, eles te ligam. Quando estão entediados, eles aparecem. Quando precisam se sentir importantes, eles criam um drama onde você tem que salvá-los. Você não é um parceiro, você é um regulador emocional ambulante. E quando você vai embora, eles literalmente não sabem como se sentir estáveis. Estudos em teoria do apego demonstram que pessoas com padrões narcisistas frequentemente têm o que chamamos de apego desorganizado. Eles simultaneamente precisam de você e te desprezam por precisar. Essa contradição cria aquele comportamento confuso onde eles te puxam e te empurram constantemente. Quando eles voltam, não é porque resolveram essa contradição, é porque a necessidade temporariamente superou o desprezo. E aqui está o perigo. Você começa a acreditar que se conseguir amá-los o suficiente, eles vão se curar. Mas você não pode curar o que não foi causado por falta de amor. Foi causado por uma interrupção no desenvolvimento psicológico que precisa de trabalho terapêutico profundo, algo que a maioria dos narcisistas nunca vai buscar, porque isso exigiria admitir vulnerabilidade. E agora vem algo que vai mudar completamente como você enxerga essas situações. Quantos desses padrões você já viveu? Escreva nos comentários qual desses motivos mais te impactou, porque reconhecer é o primeiro passo para se libertar. E sua experiência pode ajudar outra pessoa a acordar antes que seja tarde demais. O terceiro motivo é talvez o mais calculista e perturbador. Narcisistas voltam porque eles estão testando se ainda têm poder sobre você. Isso não é sobre relacionamento. É sobre controle. Jung descreveria isso como uma manifestação da sombra não integrada, a parte da psique que busca domínio como compensação para uma sensação interna de impotência. Pensa assim: para um narcisista, cada pessoa na vida deles é uma peça em um tabuleiro de xadrez. Quando você sai, você não está apenas machucando os sentimentos deles. Você está fazendo um movimento que eles não autorizaram. Você está agindo como se tivesse autonomia. E isso é intolerável para a estrutura psicológica deles. Então eles voltam, não para te reconquistar, mas para provar que podem. Cada mensagem que você responde, cada vez que você aceita se encontrar, cada momento em que você dá ouvidos para as desculpas deles, você está confirmando que eles ainda controlam o jogo. A pesquisa sobre manipulação psicológica mostra que narcisistas usam o que chamamos de reforço intermitente. Às vezes, eles são maravilhosos, às vezes são terríveis. Você nunca sabe qual versão vai aparecer. Esse padrão cria uma dependência psicológica porque seu cérebro fica constantemente tentando descobrir o que fazer para conseguir a versão boa. Mas aqui está a verdade brutal. Não existe versão boa sustentável. A versão boa é a isca. A versão ruim é quem eles realmente são quando não estão performando. E quando eles voltam, eles sempre voltam com a versão boa primeiro. Flores, promessas, mudanças temporárias, terapia que dura 3 semanas. Tudo isso é teatro. E funciona porque uma parte de você quer desesperadamente acreditar que o sofrimento teve um propósito, que você não desperdiçou anos da sua vida. O quarto motivo revela algo sobre a natureza do ego narcisista que vai te deixar impressionado. Eles voltam porque na cabeça deles você é uma extensão do ego deles, não uma pessoa separada. Jung falava sobre inflação do ego, quando alguém se identifica com o arquétipo do herói ou do Deus, perdendo contato com sua humanidade real. Narcisistas vivem nessa inflação constante. Na percepção distorcida deles, você existe para refletir de volta a grandeza deles. Quando você está lá, admirando, apoiando, tolerando, você está cumprindo sua função. Quando você sai,
Especialmente quando você sai por escolha própria, é como se um pedaço do espelho deles quebrasse. Eles não podem tolerar essa imagem fragmentada. Então eles voltam para colar o espelho de volta. Pesquisas em psicologia cognitiva mostram que narcisistas têm o que chamamos de viés egocêntrico extremo. Eles literalmente não conseguem processar que outras pessoas têm experiências internas tão ricas quanto as deles. Você não é real para eles da mesma forma que eles são reais para si mesmos. Você é um personagem na narrativa deles. E quando você tenta sair dessa narrativa, eles simplesmente reescrevem o roteiro até você voltar para o papel designado. O perigo aqui é que quanto mais tempo você fica, mais você começa a duvidar da sua própria percepção. Você começa a se perguntar se está exagerando, se está sendo sensível demais, se está vendo coisas que não existem. Esse processo tem um nome, gaslighting, e quando combinado com a capacidade deles de voltar sempre que querem, você perde completamente o senso de realidade. Mas agora vem o quinto motivo, e esse vai direto no coração da questão. Eles voltam porque detectam quando você está vulnerável. Deixa eu te explicar como isso funciona de um jeito que vai fazer você entender a profundidade dessa manipulação. Narcisistas desenvolvem o que psicólogos chamam de hiperinteligência emocional predatória. Eles não sentem empatia, mas são excepcionalmente bons em ler sinais emocionais porque aprenderam a fazer isso como mecanismo de sobrevivência. Eles sabem quando você está feliz. Eles sabem quando você está triste. Eles sabem quando você está forte. E eles sabem quando você está frágil. E é sempre quando você está frágil que eles aparecem. Você perdeu o emprego? Eles aparecem oferecendo apoio. Você começou um relacionamento novo? Eles aparecem criando drama. Você finalmente está se curando? Eles aparecem com uma crise. Jung descreveria isso como uma forma distorcida de sincronicidade, como se o inconsciente deles, de alguma forma, rastreasse o seu. Mas a explicação mais mundana é que eles te observam. Redes sociais, amigos em comum, padrões de comportamento. Eles coletam dados como um algoritmo, e quando os dados mostram vulnerabilidade, eles atacam, não com violência óbvia, com precisão cirúrgica emocional. Uma mensagem que parece inocente, mas toca exatamente na sua insegurança do momento. Um elogio que você estava desesperada para ouvir. Uma solução para um problema que você estava enfrentando sozinha. E antes que você perceba, você está de volta na teia. A neurociência do trauma nos ensina que cérebros feridos buscam padrões familiares, mesmo quando esses padrões são destrutivos, porque familiar é interpretado como seguro pelo sistema nervoso primitivo. O sexto motivo é onde a psicologia profunda e o perigo real se encontram. Eles voltam porque você ainda tem algo que eles não terminaram de consumir. Pode ser sua energia, seu dinheiro, seu status social, sua rede de contatos, sua criatividade, sua luz. Narcisistas são o que Jung chamaria de vampiros psíquicos. Eles não criam energia própria, eles extraem de outros. E quando você sai antes que eles tenham extraído tudo, existe uma conta não fechada na contabilidade distorcida deles. Eles voltam para terminar o serviço. Isso soa duro, mas é a realidade crua que você precisa ouvir. Estudos sobre relações abusivas mostram que a fase mais perigosa é quando a vítima tenta sair. Por quê? Porque o abusador percebe que está perdendo controle sobre o recurso. No caso de narcisistas emocionais, o perigo não é sempre físico, é psicológico. Eles vão tentar destruir sua autoestima, sua reputação, suas outras relações, qualquer coisa que te dê força fora deles. E eles fazem isso enquanto parecem estar tentando te reconquistar. A máscara é de amor. A ação é de sabotagem. Eles elogiam você em público e te diminuem em particular. Eles concordam com seus limites e depois os violam sutilmente. Eles prometem mudança e te culpam quando a mudança não acontece.
Todo esse processo tem um objetivo: fazer você acreditar que sem eles você não é nada. E se eles conseguem plantar essa semente, você nunca vai conseguir sair de verdade, mesmo que saia fisicamente. E agora chegamos ao sétimo e mais importante motivo, aquele que contém tanto o maior perigo quanto a maior esperança. Eles voltam porque uma parte de você ainda está aberta. E essa não é uma crítica, é uma observação compassiva baseada em como a psique humana funciona. Jung diria que você tem um complexo não resolvido que está sendo ativado. Talvez seja um complexo paterno, onde você busca a aprovação de alguém emocionalmente indisponível. Talvez seja um complexo de salvador, onde você acredita que seu amor pode curar qualquer ferida. Talvez seja um complexo de não merecimento, onde você inconscientemente acredita que não merece melhor do que isso. Qualquer que seja o complexo, o narcisista o farejou. E enquanto esse complexo estiver ativo em você, eles vão continuar voltando porque sabem onde apertar. A boa notícia, você tem o poder de fechar essa porta, não apenas externamente, bloqueando números e perfis, mas internamente, curando a ferida que os deixou entrar em primeiro lugar. A pesquisa em psicologia do desenvolvimento mostra que padrões de relacionamento tóxicos geralmente têm raízes em dinâmicas da infância. Mas ter uma raiz não significa estar presa a ela para sempre. Significa que você tem um mapa de onde precisa trabalhar. Então vamos falar sobre como identificar e como sair definitivamente. Primeiro, identificação. Narcisistas deixam sinais muito específicos. Eles te fazem sentir incrivelmente especial no começo, como se você fosse a única pessoa no mundo. Isso se chama love bombing. Depois, lentamente, começam a criticar, sempre disfarçado de preocupação ou piada. Seu sistema nervoso fica confuso porque a pessoa que te levou agora te diminui. Eles nunca assumem responsabilidade real. Sempre há uma justificativa, sempre é culpa de alguém mais, sempre é você que está interpretando mal. Eles têm histórias dramáticas sobre todos os ex, que sempre foram loucos ou abusivos. Eles isolam você sutilmente, criando conflitos com seus amigos e família. Eles têm reações desproporcionais a críticas pequenas. E mais importante, com eles, você sente que está constantemente andando em ovos, nunca sabendo qual humor vai encontrar. Se você reconhece 3 ou mais desses padrões, você está lidando com traços narcisistas sérios. Agora, como sair e se manter fora? Primeira regra absoluta: contato zero. Não negociável. Cada conversa, cada resposta, cada migalha de atenção reativa o ciclo. Bloqueie tudo. Números, redes sociais, e-mails. Se tem filhos juntos, comunicação apenas por escrito e apenas sobre as crianças. Segunda regra, trabalho interno profundo. Você precisa entender por que foi atraída para essa dinâmica, não para se culpar, mas para se proteger no futuro. Terapia, especialmente com alguém especializado em trauma relacional, não é luxo, é necessidade. Terceira regra, reconstrua sua rede de apoio. Narcisistas te isolaram. Você precisa reconectar com pessoas saudáveis que te lembram de quem você realmente é. Quarta regra, quando eles voltarem, e eles vão tentar, não responda nem para dizer não. Silêncio absoluto é a única resposta que não dá brecha. Qualquer resposta, até raiva, é combustível para eles. Quinta regra, documente tudo se houver ameaças ou perseguição. Narcisistas podem escalar quando percebem que perderam controle de verdade. E aqui está a verdade mais poderosa que a psicologia pode te oferecer. Você não sai de um narcisista mudando ele. Você sai mudando a si mesma. Não sua essência, mas sua consciência. Quando você entende profundamente os padrões, quando você cura as feridas que te tornaram vulnerável, quando você se torna tão sólida em quem você é, que manipulação simplesmente não tem onde se agarrar, nesse momento você está livre. Não porque construiu muros, mas porque construiu um self tão forte que toxicidade não encontra ressonância.
Jung chamava isso de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, separada de todas as projeções e expectativas. É o trabalho mais difícil que você vai fazer e é o mais libertador. Os narcisistas voltam porque apostam que você não vai fazer esse trabalho. Eles apostam que você vai continuar sendo a pessoa assustada, carente, confusa que eles condicionaram você a ser. Prove que eles estão errados, não por vingança, mas por amor próprio. Cada dia que você escolhe sua cura, em vez das migalhas deles, você está votando em você mesma. E, eventualmente, essas pequenas votações se acumulam em uma vitória completa. Se você chegou até aqui, você está pronta para a verdadeira transformação. Inscreva-se neste canal agora se você quer continuar essa jornada de autoconhecimento profundo e proteção psicológica. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que ela não está louca, que ela não está exagerando, que o que ela está vivendo tem nome e tem saída. E me diga nos comentários, qual desses 7 motivos te fez finalmente entender o que estava acontecendo? Sua história pode ser a luz que outra pessoa precisa para encontrar o caminho de volta para si mesma. Fechar a porta para um narcisista não é sobre ódio, é sobre amor. Amor por você mesma, amor pela vida que você merece, amor pela paz que está esperando do outro lado dessa decisão. E quando você finalmente fecha essa porta, você descobre algo incrível. Ela nunca foi a única saída. Ela estava apenas bloqueando a visão de todas as outras portas que sempre estiveram abertas para você.